Antes de mais, gostaria de te agradecer a presença É um prazer enorme. neste Reserva para Dois. O Reserva para Dois é uma mesa virtual onde debatemos e desmistificamos um bocado este retorno dos clientes à restauração e tentamos desmistificar estes medos que são perfeitamente normais nas pessoas. Exatamente. Hoje estamos à conversa contigo, Bruno Martins, jornalista da Antena 3, um homem da música, mas com uma grande paixão pela gastronomia. O que Verdade. te levou a criar o podcast Assim Assado, que é um dos meus preferidos, tu sabes, está no meu top. Obrigado. Está no meu top do Spotify. E ainda ontem à noite estava a ver estes dois últimos que eu tinha visto, do João Rodrigues e do Pedro Abril? Pedro Bandeira Abril. Sim. Exatamente. O Noodle Supplier. Exatamente. É verdade. Exatamente. A lançar negócios em tempos de crise, não é? Acho extraordinário esta verdadeira resistência de muita gente que conseguiu ter cabeça para... A cabeça é necessidade, é muita paixão associada. Acho extraordinário, não só na área da gastronomia, como noutras áreas, mas nesta área especificamente que estamos aqui a falar, é isso mesmo. Acho que impressiona-me e às vezes até me emociona um bocadinho a capacidade que muitas destas pessoas tiveram para se reinventar quase em direto, para encontrar saídas. É quase a verdadeira resistência humana, é a prova daquilo que o ser humano é capaz de fazer nas alturas em que é preciso resistir e que é preciso sobreviver até. O Pedro Bandeira Abril falava disso mesmo. Sim, como se costuma dizer, é nos tempos de crise que surgem as oportunidades, não é? Sim, e que é fazem verdade. as grandes fortunas também, na realidade. Mas... pode ser que comecem a nascer nessas alturas. Não quero, nesta altura é difícil, ou pelo menos para a maior parte deles é difícil fazer fortunas, Sim, porque... no caso da gastronomia, sim. Agora eu penso, por exemplo, no caso das máscaras, há pessoas a fazer fortunas de certeza absoluta. De certeza, sim. Alguém vai ganhar muito dinheiro com tudo isto. Daqui a uns anos ou daqui a Ele não uns meses desaparece, não é? vamos saber. Não, ele está... E então nesta crise em particular, o dinheiro não foi para lado nenhum. É o que me parece. O dinheiro não foi para lado nenhum. Foi algo que apareceu nas nossas vidas e que nós simplesmente tivemos que pôr as nossas vidas em suspenso. Não foi um banco que ruiu ainda. Não foi um crash de bolsa, não foram desvios de milhões para ilhas paradisíacas, para offshores. Portanto, o dinheiro nestes últimos 2 meses, ele ficou por aí, alguns. Ele viajou. Ainda vamos descobrir para onde. Para onde? Exatamente. Em relação a esta situação em específico, que é o Reserva para Dois, como é que te sentes no lugar do convidado? Não é muito normal para ti, não é? Não é normal não é normal e até é uma questão curiosa que eu até participei noutra conversa na escola com convidados na escola de hotelaria de turismo de Setúbal, e não é realmente o meu habitat. Eu estou muito mais à vontade no papel de disparar perguntas e de perguntar a ti: então, Guilherme, como é que estás? Como é que isso vai? Então, e o que é que andas a fazer? O que é que tens aí atrás na tua parede? Sinto-me muito mais à vontade do que ser eu assim encostado à parede e a perguntarem-me coisas. Mas vamos a isso, até porque a ideia é ser uma conversa e provavelmente também eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui. Claro, podes fazer todas as perguntas que quiseres. Em relação à situação deste Covid, o que é que mudou no teu dia-a-dia? Tanto como jornalista como podcaster? Mudou tudo. O vir para casa mudou, sobretudo, a forma de trabalhar. Mudou a distância que eu tenho para as pessoas e que é fundamental. Há pouco estava a pensar que é diferente fazer uma conversa, seja ela por Instagram, é diferente fazer uma conversa
pegar no telefone, apesar de eu também fazer muitas e no trabalho de jornalista que tenho tido ao longo dos anos, também faço muitas entrevistas por telefone e à distância, mas é muito... Tenho aqui só o meu gatinho a dar-me cabo da minha cadeira. Por exemplo, passei a ter um novo colega de trabalho, é uma das diferenças, mas voltando ao meu raciocínio, é diferente o não estar olhos nos olhos, sobretudo nesta ideia do podcast, não estar olhos nos olhos, não estar no habitat natural das pessoas com quem eu falo, neste caso nos restaurantes, as cozinhas, etc. Sinto que muda um bocadinho a forma de trabalhar, a forma de interagir, de dialogar, de obter respostas. Os episódios do Assim Assado tornaram-se necessariamente diferentes. Uma das preocupações que eu tinha era a preocupação do som, da qualidade de som. Estes últimos 10 episódios, acho que são 10 episódios, feitos em confinamento, vêm naturalmente com um som diferente, com outras temáticas. Isso foi uma das coisas que mudou no caso do Assim Assado, esta relação que deixou de existir, porque no Assim Assado, ao contrário do meu trabalho regular, aquele que eu acabei há pouco ou suspendi há pouco na Antena 3, o Assim Assado até então tinha sido sempre, as conversas tinham sido sempre feitas olhos nos olhos, sentados à mesa, e isso é uma coisa que eu gosto muito. No caso da rádio, mudou tudo. Mudou também o facto de não poder estar com os meus colegas, que mudou essa relação social que se tem com os colegas, que é também ela muito importante, e tenho muitas saudades de poder estar com eles também, porque alegram muito os meus dias e é um prazer enorme poder ir todos os dias para um sítio onde estão pessoas de quem gosto muito. Felizmente tenho essa possibilidade de trabalhar num sítio onde estou com pessoas de quem gosto muito, de bons amigos, de bons colegas, de bons camaradas, companheiros de profissão. Portanto, tudo isso mudou. Apareceram outras coisas, apareceram outras possibilidades, apareceram novos horários de trabalho, que continuam a começar cedo e muitas vezes, ou na maior parte das vezes, vão até mais tarde. Sim. Foi outra das novidades. Basicamente é isso. Ganhei mais tempo também para experimentar outras coisas, nomeadamente a cozinha. Pois tens de te alimentar, não é? Diz? Tens que te alimentar. Tenho que me alimentar, sim. Mas não aprendi nada. Mas acho que quer dizer, aprendi muita coisa. Mas não me tornei um perito em nada. Mas faço hoje em dia algumas coisas na cozinha com uma outra dedicação, talvez numa lógica quase de imitação, de ver tanto, fazer tanto scroll muitas vezes no Instagram e de ver tanta coisa a acontecer e tantas coisas que nos entram pelos olhos, que dão vontade de ter, mas não é possível ter, mas vou tentar fazer eu à minha maneira. Exatamente. Isso também foi uma das coisas que mudou, foi outra das novidades desta quarentena. É isso. E já agora explica-nos, tu que és um apaixonado pela gastronomia, como é que ela entrou na tua vida? É uma coisa desde pequeno? A gastronomia, existe aqui vários momentos na minha vida. Se formos falar quando falamos desse aspecto, podemos falar de vários momentos. Falamos de eu ser filho de... a minha mãe é beirã, é da Guarda, onde sempre se come muito bem, aliás, come-se bem de norte a sul, mas cresci numa família de fortes raízes gastronómicas e vou-me apercebendo disso com o passar dos anos. A minha mãe, sendo beirã, tendo essa relação, criei essa relação muito forte com o estar à mesa e com o gostar de comer àquela moda portuguesa, à tradicional portuguesa. Claro. Só que durante muitos anos mesmo, fui daqueles meninos a quem a mãe fazia um segundo prato, porque se achava que que eu não ia gostar daquilo, e porque muitas vezes eu simplesmente dizia, eu não quero comer isso, quero comer outra coisa. E aconteciam os segundos pratos e
perdi muitas mariscadas à conta disso. Perdi pratos fantásticos que só vim a comer e a provar muitos anos mais tarde à custa dessa teimosia. Essa pode-se dizer que foi uma segunda entrada no mundo ou da gastronomia na minha vida. Foi quando eu decidi assumir, não, vamos lá provar, que é para não ser daqueles que diz que não gosta sem ter provado. Essa foi uma segunda fase, quando comecei a provar coisas com gosto e a ter prazer em provar coisas novas. A minha mãe ainda hoje fica muito surpreendida comigo por ver que eu hoje há muito poucas coisas que eu digo que não gosto. Pelo menos provo sempre até dizer que não gosto. Obviamente há coisas que gosto mais, há coisas de que gosto menos. E depois há uma terceira fase que foi o podcast que me trouxe, que foi o Assim Assado que me trouxe, que foi o entrar, ou não entrar, foi o ver como é que a gastronomia funciona do outro lado da cortina, digamos assim. O podcast trouxe-me isto. Eu não comecei por fazer o podcast por ser nem um foodie, nem um crítico gastronómico, nem nada disso. O podcast nasceu da minha necessidade profissional de conversar com pessoas e de ter-me apercebido de que é uma coisa que é o que eu mais gosto de fazer naquilo em que me formei, que é conversar com pessoas, que é fazer entrevistas. A comida, a gastronomia surge por também me ter apercebido de que há tantas e boas histórias histórias mesmo saborosas para se contar no mundo da gastronomia, e foi isso que me fez entrar para esta, que sim, poderemos chamar-lhe a minha terceira vida da gastronomia, ou na gastronomia. Acredito que seja desafiante também, porque acaba por ser uma comunicação diferente. Para mim, o mundo da gastronomia é muito específico, e a comunicação, porque por exemplo, uma comunicação na cozinha é uma comunicação super assertiva, mas muito reduzida. Reduzida em que... Sim, explica. Reduzida ao nível de... Não pode haver demasiada comunicação na cozinha, senão não há organização. Certo. E acho que isso, até certo ponto, se revê depois também nas pessoas que vivem a gastronomia e que a fazem, não é? Uhum. E penso que se possa ser um desafio diferente fazer um podcast, por exemplo, com pessoas da gastronomia do que com músicos, que estão habituados a falar com 1001 pessoas, quando as pessoas da gastronomia, na realidade, ainda não tiveram muito espaço para comunicar da mesma forma. Por isso acho interessante, mas acho desafiante. Sim, e depois cada pessoa depois também tem as suas características, não é? E uma das coisas interessantes que eu tenho apanhado ou tenho encontrado nestas pessoas com quem tenho vindo a falar tem que ver muito até com as próprias formações pessoais delas. Há muitas pessoas que são mais tímidas, há alguns chefes cozinheiros são um bocadinho mais tímidos, e também já notei que são aqueles que se calhar até começaram por estar nas cozinhas muito mais cedo. Começaram por entrar para as cozinhas muito mais cedo, porque encontraram se calhar ali, ou souberam desde sempre que tinham ali alguma coisa para um rumo para a vida deles, uma paixão, muitas vezes uma paixão muito forte que os direcionava para aquele rumo. Estou a pensar nisto agora. E se calhar é um bocado isso, que os mais tímidos são aqueles que passaram mais tempo nas cozinhas, porque depois encontram muitos outros chefes, aqueles que a uma certa altura da vida deles encontraram um rumo diferente na vida deles, um rumo diferente daquele que estava planeado ou programado, às vezes até nas cabeças deles. E esses não é mais para dizer, dizem-no de forma diferente. Agora, eu acho interessantíssimo poder conversar com todos eles, até mesmo aqueles mais tímidos. Há uma altura que me dá um prazer muito grande nas minhas conversas quando eu encontro assim um chefe mais tímido, é quando eu consigo desbloquear essa timidez
e o ponho a falar. Acho que era numa crónica hoje do Miguel Esteves Cardoso no Público que dizia isso. Não, não interessa, obviamente, interessam as histórias, mas não andemos sempre à procura das histórias. Saibamos puxar as histórias que estão nas pessoas, deixemos as pessoas falar. Era mais ou menos isto que ele escrevia hoje na crónica dele do Público, que é, nem toda a gente tem que ter histórias para contar, mas toda a gente gosta de conversar, ou pelo menos que saibamos encontrar disparar esse gatilho nas pessoas, esse lado das conversas. Muitas vezes isso também tento fazer. É um bocado não ouvirmos as histórias que queremos ouvir, ouvirmos as histórias que eles querem contar. Exatamente. É importante. Eu tento dar esse espaço para o convidado falar. É uma das. Não sei, também não racionalizo muito isto também, percebes, Guilherme? Até porque lá está, não faço, eu não sou entrevistado, então muitas vezes acabo por não pensar nisto, mas agora estou a pensar nisto porque me fizeste essa pergunta e é um bocado por aí, sim. E como é que normalmente estruturas esse tipo de conversa? Crias alguns tópicos e deixas fluir? Sim. Para mim é importante ter mais ou menos alguma noção daquilo que o convidado já fez. Às vezes é mais difícil porque nem todos são chefes estrelas Michelin, não, a grande parte deles não são chefes estrelas Michelin, não tive assim tantos quanto isso como convidados. Mas há sempre, a internet, tu próprio soubeste que o disco do Stereossauro do ano passado foi um dos meus favoritos do ano, portanto a internet divulga muito, e às vezes é preciso ser só um bocadinho stalker às vezes, quando vou fazer entrevistas, para tentar ir encontrar ali qualquer coisa, algum ponto que sirva para agarrar. Muitas vezes não é necessário ter um propósito especial, mas eu não gosto de ir às cegas para uma entrevista. Não gosto de fazer isso. É sempre importante ter alguns botões de contacto, não é? Sim, de forma também a desbloquear as conversas, porque senão certo. Que a coisa acaba por ser penoso para as duas pessoas, não é? Completamente. Mas normalmente sabendo, por exemplo, de onde vêm, qual é que é a terra onde cresceram, pequenos detalhes servem logo acho eu, para engatilhar uma conversa, e depois o que eu faço é ouvir e é verdade isto que eu vou dizer, que é eu não tenho vergonha de às vezes fazer perguntas que possam parecer mais ridículas. Porque não sei, porque tenho uma natural curiosidade, então tenho que fazer essas perguntas. Mesmo que pareça mal, vou fazê-las na mesma. Pronto, é isso. E isso depois também acaba por me desbloquear a mim, porque também é preciso isso. Eu também preciso de ser desbloqueado na conversa. E em relação ao Assim Assado, o aparecimento do podcast teve a ver com as visitas mais contínuas a restaurantes, ou foi o podcast que desbloqueou tu começares a visitar mais restaurantes porque também tinhas esse interesse em conhecer? Foi a segunda. Foi a segunda. Comecei a fazer visitas com outros olhos aos restaurantes, precisamente por causa do podcast. Eu adoro ir jantar fora, ir almoçar fora, adoro ir a restaurantes, adoro. E cada vez adoro mais. E tenho muitas saudades de ir a restaurantes. Mas funcionava apenas como numa lógica de simples distração e de simples passatempo. Hoje já faço isso de uma forma diferente, não do ponto de vista crítico. Eu gosto sempre de sublinhar isso, não é de um ponto de vista crítico, mas consigo hoje em dia tirar outro prazer nos restaurantes, em todo aquele bailado que existe
nos restaurantes, sinto hoje um prazer muito maior em ir aos restaurantes. Isso foi uma das coisas maravilhosas que o Assim Assado me trouxe a mim em particular. O podcast ele foi desbloqueado pela rádio, pela Antena 3, porque eu tenho um programa também, um outro programa de entrevistas, eu faço parte de uma equipa de um outro programa da Antena 3 chamado Razão de Ser. Somos 3 jornalistas, cada semana cada um faz uma entrevista, não necessariamente relacionada com música, com pessoas de que nós gostemos ou tenhamos a vontade de conhecer um bocadinho melhor e de apresentá-la ao nosso público. E dei de caras com apareceu-me uma vontade grande de conhecer melhor o chefe Alexandre Silva e de falar um bocadinho com ele e perceber toda aquela loucura. Estás a responder à pergunta que o Duarte fez. Não A vi. entrevista com o Alexandre Silva não foi o trigger? Foi o trigger. Foi. Eu já trabalhava antes de ir para a rádio, eu trabalhava no Jornal Metro, e onde fazia a secção de cultura e entretenimento, e nessa secção, além da música, do cinema, dos livros, a parte de lifestyle, digamos assim, também tinha algum papel. Também era importante dar a conhecer novos espaços, novos hotéis, novos restaurantes, e foi um bocadinho por aí, há 4, 5 anos, que comecei a também descobrir o que é que se fazia um bocadinho mais a sério no mundo da gastronomia em Portugal. E com a passagem para a rádio, porque a rádio é eminentemente musical, é um espaço sobretudo de música, encontrei na Razão de Ser um espaço para poder falar com outras pessoas além música. E tive essa vontade de voltar a conhecer um bocadinho melhor e a ligar-me a este mundo da gastronomia. Mas como não podia também estar constantemente a fazer entrevistas gastronómicas na Antena 3, pensei, para mim, há tanta história para ser contada, tão boas como as do chefe Alexandre Silva. Deixa-me cá ir conhecer mais. E foi isso que fez crescer o podcast. E fez nascer o podcast neste caso. Que é um podcast incrível. A quem nunca ouviu, por favor, vá ouvir. Comecem pelo primeiro do Manel Libou, que é engraçado. Sim. E dá para ver ali o início e depois vão seguindo em frente. Está quase a fazer 2 anos. Foi confirmar há bocado. Eu tinha a ideia que tinha sido em junho, 21. Confirmar há bocado que foi a 21 de junho que foi publicado o primeiro episódio. E notam-se muitas diferenças. Também em mim. Estou hoje, acho eu, um bocadinho mais à vontade e com uma outra confiança a fazer as perguntas. Também acho que é uma evolução natural, passados 2 anos. Sinto-me também muito mais à vontade a fazer isto. Acho que até senti algum nervosismo nesse primeiro episódio. Apesar de ser uma coisa completamente caseira e descomprometida, estava bastante nervoso, lembro-me bem disso. Escolheste um convidado também é super à vontade, portanto acho que foi uma boa forma de começar. Sim. E entre todos os podcasts que fizeste, já alguma vez olhaste para a cozinha do restaurante e pensaste que gostavas de experimentar fazer um serviço com eles só para ver como é que é? Sim, não em nenhum em particular, não em nenhum restaurante em particular, mas tenho algum interesse, e isso, quem sabe se não poderá um dia dar um episódio de experimentar fazer isso, fazer uma reportagem sonora daquilo que é fazer um serviço, mas gostava que fosse uma coisa mesmo de limite, para poder captar todos aqueles sons, eventualmente até de um berro, com alguma tensão. Alguma tensão, isso é essencial numa reportagem, e mesmo que não existisse essa tensão, eu certamente que eu arranjaria forma de
de encontrar, não sei, deixando cair o prato na altura, não, estou a brincar, na altura do serviço. Mas da experiência que eu tive já em cozinha, também pela pergunta, a pergunta que te fiz vem de uma vontade que eu já tive. Ok. E foi o que me levou 2 meses à feitoria. Foi João Rodrigues. Sem nunca ter entrado numa cozinha profissional. E uma das coisas Eu que tenho uma pergunta eu depois mais... para te fazer, mas... Força. Mas uma das coisas que eu mais gostei é tu parares e lá dentro, a meio de um serviço, olhares à volta e veres uma música no ar que é apaixonante, mas tem aquele seu quê de tensão e é incrível ver a máquina oleada a funcionar, principalmente num restaurante com uma estrela em que existe uma necessidade constante de consistência obrigatória, porque nunca se sabe quem é que nos entra pela porta. Mas tu estiveste 2 meses na cozinha do Feitoria, percebi bem? Estive, enquanto estava no meu trabalho normal, eu fazia o meu trabalho das 9h30 às 6, em Linda a Velha, saía a correr, às 6h30 estava no Altis Belém a jantar com eles para começarmos o serviço às 7, para sair às 2, 3. Estás a ver, a minha curiosidade depois leva-me a fazer estas perguntas, mas como é que tu, primeiro de tudo, como é que te lembraste disso? Porque é que tiveste essa vontade? E segundo, como é que tu abordaste alguém nesse sentido? Quem é que tu abordaste para ir trabalhar na cozinha do Feitoria? É uma história engraçada, eu gosto de contar. Fiz 30 anos, crise de meia-idade. Aos 30 anos? Meia mais para o início. Meia mais para o início. Não, é aquela crise. Uma pessoa faz 30 anos, começa a reavaliar os primeiros 30 anos da vida dela e depois pensei assim, já tinha participado uma vez no MasterChef, não tinha ficado no casting final, tinha sempre uma grande paixão pela cozinha, mas não sabia até que ponto é que a nível profissional me daria bem. Fui lá, experimentei, quer dizer, entretanto, o que é que eu achei? Se vou experimentar, experimento em grande. E mandei um e-mail a contar a minha história para os 10 melhores restaurantes de Lisboa. Okay. 2 responderam, foi o Louco, que na altura não tinha estágios, e o João respondeu-me a dizer que a única coisa que ele precisava era que tivéssemos vontade de aprender. Mesmo depois de ele saber que eu não sabia nada. E acredito que tenha sido penoso para eles, até certo ponto. Mas eles de certeza que devem ter conseguido manter mantiveram de certeza a máquina a funcionar, a máquina oleada, como tu estavas a dizer, e não foi esse grão de areia que normalmente, ou que tu pensas que poderás ter sido a emperrar essa máquina. Não acredito, porque deve haver formas de se contrariar até às vezes essas falhas que existem em estagiários, por exemplo, não é? Existe toda uma linha na gastronomia desse nível, existem vários níveis de controle de qualidade e vários pontos de controle de qualidade. Quão mau é que uma pessoa pode ser a cortar batatas, não é? E cebolas. Eu uma vez disseram-me assim, olha, estão aqui não sei, era um alguidar cheio de cebolas e disseram para picar. Eu piquei as cebolas como nós picamos em casa. E depois explicaram-me que não é assim que se pica cebolas. Picar cebolas é basicamente que ele fica tipo uma pasta. Sim. Então eu tive, sem exagero, umas 3 horas a repicar as cebolas da mesma... Porque já podia ter feito bem à primeira, mas não fiz. E então é muito mais complicado de retomar esse processo já a meio. Já depois de estarem meio picadas já é difícil picar mais pequenino, porque se tu picares no início são pequenas coisas, mas são coisas que têm impacto no prato, não é? Principalmente num restaurante como o Feitoria, que é um restaurante bastante simplista nos pratos que apresenta e a nível visual há poucos elementos, mas estão todos perfeitos. É sintonia, exatamente. É uma pressão extra, mas era super engraçado.
Mas realmente isso é um desafio extraordinário. No final dos 2 meses, o que aconteceu? Fui obrigado a sair porque estava no casting final do MasterChef de Ah, 2019 e era ah, conflito de interesses. ok. Segundo o regulamento, não se podia estar num. Eu não estava a trabalhar, mas estava a estagiar e depois, entretanto, pá, mas também era desgastante. Eu fazia Pois. quintas, sextas e sábados, acho eu, ou sim, quintas, sextas e sábados, quinta e sexta apanhava 2 dias de trabalho, eram 16 horas por dia, 8 sentada, 8 em pé, e eu acho que é mais fácil trabalhar 16 horas por dia em pé ou Uhum. sentado do que metade sentado e metade em pé. Sim, Porque são sim. dinâmicas completamente diferentes. Certo, 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 E, certo. e acaba por ser diferente e foi uma experiência. Percebi que Muito bem. não seria. Foi uma boa experiência, mas não seria para mim. Ficaste com essa certeza. Fiquei com essa certeza. Fiquei bastante mais apaixonado pela gastronomia, Uhum. pelo todo, mas percebi que não achei que fosse És mais a minha comensal. praia. A minha praia. Mas valeu a pena pelo aquele momento que nós estávamos a falar, que era parar e ouvir a música. Uhum. E É, não, havia música na altura do serviço? Não. não, 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 não. Aí A música. parava. Não, não. E é uma música que tu falas na tua. Sim, Ou melhor, uma música imaginada? é uma música imaginária. É a banda sonora do serviço. Que instrumentos é Digamos que, assim. é que estavam lá a tocar na tua cabeça? A Só minha para perceber se é sensação. música clássica, se era pop rock, se era. Podia ser um heavy metal também. Eu acho que aquilo é muito moods. Sim, Tem um bocado a ver com isso. E tanto podia ser assim um smooth jazz como sim. um punk hardcore. Sim, exatamente. A questão é essa. E porque é uma coisa engraçada porque tu, num restaurante com estrela, tu sentes uma coisa que é quando entra um cliente que não está anunciado, supostamente, o mundo para. Hum, Quando é um cliente só, uma mesa para um, o certo, mundo para. Ou há uma reserva para um, o mundo para. exatamente. Porquê? Podem, podem ser várias Pode ser coisas, não é? exatamente, exatamente, Podem ser várias exatamente. coisas. Aconteceu-te quando estavas lá? Aconteceu. Ouviste na cozinha, olha, vem aí uma pessoa. De Sim. surpresa. Não, mas depois há coisas diferentes. Por exemplo, quando vem um chefe amigo ou faz um menu mais adaptado à pessoa, Uhum, dá-se alguns pratos que não se costuma dar no serviço normal, é, acaba por ser uma dinâmica diferente. uhum, Mas é engraçado ver como muda a dinâmica da coisa quando há algo que não corre conforme estava estipulado para o início daquela noite. Mas o que é engraçado é que há sempre, como é que posso dizer? Há sempre algo preparado para caso isso aconteça. certo. Mesmo a nível de produto. Está tudo preparado para o improviso, não é? Sim, Como os músicos de jazz, que estão sempre e, prontos para uma boa sessão de improviso. exatamente. E o que é engraçado no meio disto tudo é que a média de idades do feitoria é super baixa. Uhum. Desde os 18 aos 20 e poucos. Tirando um rapaz que era mais velho, só que também tinha começado na gastronomia há poucos anos. Chegou aos 30 e mudou de vida. Uhum. Portanto, é engraçado tu ver as pessoas tão novas, tão talentosas, com, como é que se diz, com uma capa de contra tudo e mais alguma coisa que possa acontecer e correr mal, e tão habituados àquele dia a dia, Uhum. que quando as coisas correm mal, e ali as coisas correrem mal não é catastrófico, porque isso normalmente não acontece, um peixe fora do ponto, ou o cliente não gostou assim, não quer dizer que esteja, Sim, esteja sim, certo, mas o cliente tem sempre razão, não é? Portanto, é mais essas coisas, são coisas pequenas, mas é tão rápida a reação das pessoas que torna a coisa harmoniosa certo. mesmo em tempos de caos. Muito bem. É um bocado Um bom assim. caos.
Um bom caos. Quem sabe se não vou experimentar um dia destes fazer, mas na lógica da reportagem. Não que eu tenha algum problema em descascar batatas ou cortar cebolas, mas acho que gostava de poder juntar essas duas paixões, sobretudo esta ideia da captura do som. Eu fiz, foi um dos episódios que eu mais gostei de fazer e foi aquele para onde eu me atirei um bocadinho mais para fora de pé. Foi um episódio que eu fiz dedicado aos fazedores de facas. Tenho um orgulho enorme nesse episódio porque é precisamente isso, é uma reportagem de captura de som, da captura dessa ideia do back-office das cozinhas, porque sem as facas a arte de um cozinheiro tornar-se-ia muito mais complicada, e gostei muito desse episódio, de construir ali uma narrativa à volta de três fazedores de facas e de ter conseguido captar os sons e ter contado essas histórias de uma forma diferente uma forma diferente daquela que costumo fazer. Mas aí, se calhar, já sentiste mais o desafio da comunicação. Em que aspecto? No aspecto de são pessoas mais fechadas no seu trabalho. Não, Depende. não? Depende. A arte são artesãos de qualquer das formas. Estamos a falar de artesãos. Um deles é inclusivamente, por acaso eu não sei se o Diogo ainda é, mas deve ser, cozinheiro. Um deles é cozinheiro, que nas horas vagas fazia facas. E depois estamos a falar das outras pessoas que é o Paulo Tuna e o Carlos Nobre. Acho que é Carlos Nobre. Peço desculpa se por acaso me enganei no nome dele. Deixa-me só aqui confirmar. Tenho aqui. Mas é o Paulo Tuna. Carlos Norte, assim é que é. Eu disse Nobre, Carlos Norte. Quando se consegue entrar, ou quando se entra nesse mundo deles, quando se vai com a predisposição e com o tempo para se escutar o que as pessoas têm para dizer, eu acho que toda a gente tem coisas para dizer. Acho que é preciso ir. Sim, ouvir acho que é histórias que nos preciso. querem contar, Exatamente, é mesmo isso. E não achei nada difícil. Por exemplo, o Paulo Tuna faz parte, inclusive, do programa de televisão dedicado a artesãos. Ele ensina a fazer. RTP1, não é? Da RTP1, precisamente, não estou recordado do nome, mas ele faz parte desse programa, portanto, é uma pessoa que também tem esses dotes da comunicação, mas foi um desafio enorme falar com ele, mas senti que precisei de ir lá com o tempo e estar com ele para poder ter o tempo dele e ter a atenção dele. Não é algo combinado de chegar e dizer, olha, estou aí às 10, mas fazemos isso em meia hora. É daquelas coisas que para mim não iria funcionar. Se eu tivesse feito assim, nem eu o iria conseguir fazer, porque eu também não... Também tenho a minha forma de estar nesse lado da comunicação, e eu sabia que para aquilo que eu queria fazer precisava de ter tempo para estar com ele e para estar também depois com o Carlos Norte e com o Diogo Marques, exatamente, Diogo Marques, três cotilanos. E é importante também dar espaço para eles se ambientarem à tua presença, não é? Certo. E para a conversa crescer, não é? Sim, Não tanto numa oficina como numa cozinha. Uma coisa é eu combinar com um chefe, com um cozinheiro, olha, estou aí às 10, estou aí às 4 da tarde, estou aí às 5 da tarde e sentamos-nos na sala e estamos ali à conversa tranquilamente. Outra coisa é quando tu vais entrar no espaço deles e na área deles e na oficina deles, no ateliê deles, etc. Isso são tudo logo criam-se logo ali algumas condicionantes. Tu tens de respeitar o sítio em qualquer circunstância. Sim, mas há áreas mais sagradas, há algumas áreas que são mais sagradas do que outras. E uma coisa é uma sala de um restaurante, onde eu também estou relativamente à vontade, não é?
que é uma cadeira e uma mesa, sento-me Estás ali. habituado até a sentar em restaurantes. Exatamente. Outra coisa é eu entrar dentro de uma cozinha, ver um fogão industrial e ver espaços com 3 andares, com 3 pisos, cozinhas e despensas de 3 pisos que me deixam completamente Sim. desvarado. Eu próprio tenho de perceber para onde é que estou a andar. É preciso. Anseio por ver esse teu episódio de Esperemos ir que eu consiga ouvir, fazer. de ir Esperemos ouvir. que eu consiga fazer. Eu não é uma das coisas que eu gostava muito de poder fazer no Assim Assado. Isso e há muitas outras coisas de que gostava de fazer. Gostava de abrir um bocadinho os horizontes do Assim Assado a outras conversas com outras pessoas relacionadas com a gastronomia, nomeadamente produtores, perceber de onde é que vem a paixão que é preciso ter pelos produtos que eles estão a produzir, a criar, etc. Mas já entrevistaste a Joana Garcia, pelo menos? Já entrevistei a Joana Garcia, também já entrevistei o Nuno Alves, que é produtor de microvegetais, Sim, sim, sim. Fazia no topo do prédio dele, não é? em Alcântara, Inicialmente. sim, sim, e depois, entretanto, mudou-se para as Caldas da Rainha com a família e hoje em dia, quer dizer, há um ano, mais ou menos, tinham 13 estufas, portanto, partiram do topo de um prédio para hoje em dia terem uma empresa Um negócio de incrível. microvegetais. São esses desvios que a mim me deixam completamente, que me impressionam muito e que me fazem ter muita vontade de conversar São aqueles com as pessoas. pequenos doces no teu trabalho, não é? É É descobrir essas pequenas é isso histórias. mesmo, é isso mesmo. Eh, Voltando um bocadinho ao assim assado, como, o que eu queria perceber era, para ti, qual é que é o papel do assim assado neste panorama gastronómico? Não no atual, mas em geral. Achas que estás a trabalhar mais para as pessoas que trabalham na gastronomia ou para quem a consome? Ou para os dois? Ah, o meu foco, olha, começa primeiro que tudo, vou-te ser muito sincero, Guilherme, começa sobretudo por eu ter interesse e eu próprio querer ouvir as pessoas. Isso é logo um ponto de partida. Eu ter interesse naquilo que as pessoas estão a fazer. Isso para mim tem que ser é logo um desígnio de raiz. Depois eu imagino e tenho a sensação que até muitas vezes pela extensão dos episódios, estamos a falar muitas vezes de conversas com mais certamente quase sempre com mais de 45 minutos, tirando alguns episódios especiais que eu fiz o ano passado quando fui ao Melting Gastronomy Summit, que as condicionantes obrigavam a que fossem episódios um bocadinho mais rápidos, num contexto de um festival de gastronomia, mas normalmente eu não gosto de ir com tempo para poder dar tempo às pessoas para falarem, para dizerem tudo aquilo em que estão a pensar, para poder aprofundar alguns momentos das suas vidas, dentro ou fora das cozinhas, se andam de skate, se jogavam hóquei em patins, etc, etc, etc. Isto para dizer, estou aqui a alongar-me, mas para dizer que tenho a noção ou tenho a ideia que é um podcast que pode servir mais ou ter mais interesse para pessoas ligadas à área da gastronomia. Tenho recebido alguns comentários de alguns cozinheiros que me dizem que gostam de ouvir o podcast quando estão a cozinhar, quando estão a trabalhar. E isso é para mim um prazer enorme. É para mim um prazer enorme saber que há pessoas que estão a trabalhar nas cozinhas enquanto ouvem outras pessoas a falar. Não sei, pode servir, não sei, de inspiração para algumas pessoas. Já recebi mensagens também de alguns alunos de cozinha a dizer que gostam muito de ouvir. Portanto, tenho essa sensação de que é um podcast mais direcionado para pessoas que têm uma relação próxima com a cozinha. No teu caso, o caso do Duarte, também, Duarte Lebre de Freitas. Portanto,
tenho essa sensação, tenho essa ideia Tem de haver alguma e ligação. fico muito feliz com isso. Sim, sim, acho que sim, porque muitas vezes não que sejam histórias muito específicas sobre técnicas de cozinha, sobre como é que se corta isto, como é que se corta aquilo, os tempos de ferver um caldo. Não é disso que vamos falando. Se a conversa for para aí, eu vou fazer ainda mais perguntas que podem parecer Mas ridículas. aproveita e aprende, não é? E aprendo, Dar claro, aqui umas obviamente. notas. Obviamente. Por exemplo, o Carlos Teixeira, da Herdade do Esporão, um, foi por causa dele que comecei a fazer cá em casa kombucha, a fazer fermentados, Já fizeste pão? porque, diz-me, E pão? pão também, outra, Pão também. já fazia antes da quarentena, e comecei a fazer com outra, aliás, daqui a bocado tenho de ir dar voltas ali a um pão que estou a fazer, Tem que ser. que comecei a fazer há bocado. Aquelas obrigações da quarentena, não é? Aquelas obrigações da quarentena, tal como alguém lhe chamou. Mas sim, tenho essa sensação e que é um podcast muito direcionado para pessoas que estão ligadas à gastronomia, mas depois são histórias que quem tiver tempo para as ouvir, quem quiser abrir os ouvidos, certamente que vai encontrar ali coisas que interessam. Quem gostar de histórias, eu acho que é capaz de gostar daquilo que ouve no Assim Assado. Se falarmos durante este período da quarentena, em que os restaurantes estiveram fechados, aí a situação não mudou muito de figura, porque eu também fui à procura dessas histórias e há tantas boas histórias para serem contadas durante este período. Eu consegui, acho eu, contar algumas delas. Aquelas histórias de que falávamos há pouco das pessoas que souberam reinventar-se e souberam sobreviver à custa da sua arte nas cozinhas. Portanto, há muitas histórias para serem contadas e isso é o que me motiva e acho que conseguem encontrar isso na ciência. Uh, ressalvo, e tu falaste com o casal da Sandwich Project, não é? Sim, sim, Que sim. nós A em Marta e tempos o André. falámos também que é um caso de resiliência enorme Sim, e é uma das sugestões que eu dou, ouçam, porque vale a pena perceber como esta situação afetou de uma forma empreendedora, acho eu. Ainda mais precisamente. empreendedora. É um, Exatamente. é um bocado. Exatamente. Aconteceu com a Marta e com o André, aconteceu com o Lucas também, Sim, com o sim. Lucas Azevedo, que foi para casa fazer, não podia estar na cozinha, mas percebeu que se calhar poderia fazer em casa outras coisas diretamente ligadas com a sua arte na cozinha asiática. Aconteceu com o Lucas, aconteceu no tal último episódio com, com o Pedro Bandeira Abril, que, que encontrou nos noodles uma forma de sobrevivência e de subsistência. Felizmente há muitos, houve muitos casos. O caso do próprio Hugo Brito, que foi dos primeiros, pelo menos que eu me tenha apercebido, mudar a mudar o Conceito, modelo de negócio, exatamente o conceito do seu restaurante, e a perceber que não, isto eu tenho que cozinhar, tenho que continuar a cozinhar, então vou fazer entregas em casa. Lembro-me, quando tudo isto começou, eu lembro-me de estar no sofá, de estar a falar com a minha namorada e a perguntar-lhe, ou a comentar com ela, eu não sei o que é que eu posso fazer, mas eu não me sinto bem. Está aqui a Joana Garcia, que eu vi há sim, pouco. senhor, era o que eu tinha de dizer. Sim, e um beijinho para ela também, outro exemplo Beijinho grande para de ele. resiliência, um grande exemplo de capacidade de trabalho e de superação. Mas eu lembro-me que tinha um episódio na gaveta, que era precisamente o da Joana, e eu não sabia se, no meio daquilo tudo, com os restaurantes a fechar, se era válido ou não eu continuar a falar normalmente com os cozinheiros e perguntar-lhes, então, e como é que a cozinha apareceu na tua Sim, vida? E como é que, quer dizer, as pessoas em modo de sobrevivência ia soar e, estranho. exatamente, e poderia soar estranho. Um beijinho também ali para o Miguel, do Para o Piggly. Miguel, é, pois, E, uma pontinha de ciúme. e, e acabei por me aperceber que o exemplo da Joana era o melhor exemplo
que eu poderia ter para aquilo que eu queria fazer ou que eu poderia fazer no podcast, que é um exemplo de superação. Não interessa se estamos numa fase de pandemia ou se estamos numa fase de quarentena, aquele exemplo da Joana foi isso mesmo, que em qualquer das circunstâncias e independentemente daquilo que aconteça, há que ter força e há que continuar, como diz o E ela cantor Jorge. A gente vai continuar, não é? Grande Paulo. Exatamente. Ela, além disso, ainda teve aquele trabalho incrível com o É um Restaurante. Precisamente. De solidariedade num momento em que muita gente arranjaria todas as desculpas possíveis e imaginárias para não ser solidário. Exatamente. E isso foi maravilhoso, ou tem sido maravilhoso ver como a comunidade gastronómica ou a comunidade da restauração também se uniu nesse aspecto. Tem sido um trabalho de uma nobreza gigante, de uma solidariedade gigante e muitos parabéns a quem teve essa coragem de mesmo, muitas vezes com restaurantes fechados, sem eles poderem estar a trabalhar e com o seu ganha-pão, mesmo assim quiseram ajudar os outros. E o Miguel do Pigmeu, e o Pigmeu e a equipa do Pigmeu é outro bom exemplo disso, não fazendo esse trabalho acho que não, desculpa Miguel se por acaso estou a dizer algo errado, mas houve aqui um trabalho de reinvenção de conceito, de abrir um restaurante, ou melhor, de fechar um restaurante e abrir uma outra coisa, um outro conceito que acolheu uma série de pessoas, de produtores que conseguiram, através do Pigmeu, escoar as suas produções. O caso do Lucas, que acabou por encontrar no Pigmeu um espaço para conseguir vender os seus pratos, as suas criações. Portanto, este espírito de solidariedade que se viu no mundo da restauração, que se tem visto no mundo da restauração, é algo que é importante louvar. Eu acho que é algo muito nosso, muito português, porque a grande realidade é que, normalmente, quem tem pouco é quem dá mais. Mas sim, é uma coisa que nós já aprendemos do tempo das nossas avós. É verdade. Isso é verdade. Que é uma cena incrível, que é, pode não haver muito, mas há para todos, sempre. Há sempre, é verdade. E é incrível ver que quem estava com uma maior probabilidade de ceder a esta situação foi quem mais rapidamente chegou à frente e disse assim, ok, nós queremos ajudar. Sim, é verdade. Isso foi realmente impressionante e é de louvar todo esse trabalho de norte a sul do país. Concordo contigo. E em relação agora ao pós, o que é que tu achas que tu falavas há uns dias atrás, acho que uma semana e pouco, com o João Rodrigues um bocadinho sobre o pós-Covid. Fala-se muito do durante, mas também é importante falar do pós. O que é que tu achas que está a mudar? Ou que vai mudar nos próximos tempos? Eu há uns dias, eu falei com o João Rodrigues, tinha falado antes com o Duarte Lebre de Freitas, que é uma outra visão, é a visão de um cliente, de alguém que gosta muito de ir a restaurantes e que tem imensas saudades de ir a restaurantes, como nós os dois. É verdade. O que é que eu acho que existem várias formas de olharmos para isto, porque se falarmos num restaurante ou num espaço, por exemplo, como a feitoria, se olharmos para um restaurante como um Alma, para um Sem Maneiras, portanto, estamos a falar de restaurantes que já têm uma outra forma e uma outra capacidade de trabalho, têm uma outra visão da cozinha, mas que não é, se calhar, a maioritária. Se calhar a maioritária é ali em cima, o restaurante no cimo da minha rua. E, portanto, há aqui duas formas, e o chefe João Rodrigues dizia isso, precisamente, que é um dever dos restaurantes abrirem, mas tem que se perceber que nem todos o vão poder fazer, ou que nem todos o podem fazer, e nem todos vão conseguir resistir, porque... Cerca de 30% já fechou.
que é Precisamente, líder. precisamente. O que é que eu acho disso, ou o que é que eu penso disso, a partir muito a partir das conversas que vou tendo, é que é uma situação nova, que vai precisar do seu tempo natural de, de adaptação, mas acho que está um bocadinho mais do lado dos clientes do que propriamente dos restauradores. A conversa que vai para o ar esta quinta-feira no Assensado é com o chefe Rodrigo Castelo, da Taberna ao Balcão, que ele sublinhava ou sublinha uma coisa um aspecto muito interessante nessa entrevista, e que já ouvi outras pessoas também dizerem que os restaurantes são espaços super saudáveis, em termos sanitários, super seguros. Quase tão seguros como os hospitais. Por exemplo, quer dizer, os hospitais, aqueles que... São um espaço habituados ao método Exatamente. de se manterem Precisamente. seguros no dia a dia. E há uma série de regulações sanitárias que já existiam antes desta situação pandémica, já existiam essas situações, essas medidas de segurança, essas medidas sanitárias, que agora ainda vão ser mais, ou estão a ser ainda mais reforçadas. Portanto, os restaurantes são sítios seguros para se ir, e vão ser sítios seguros para se ir. Agora, depende muito da confiança dos clientes. Depende muito da confiança e depende da capacidade financeira dos clientes. São duas coisas super importantes. Mas se formos falar na questão da confiança, eu falo por mim. Eu ainda estou... Portanto, os restaurantes abriram a semana passada, no dia 18, e eu ainda não tive a vontade, tenho muita vontade de agora acabar aqui esta conversa e ir ali assim uma petisca e sentar-me e ver o que é que... comer uma dourada grelhada, qualquer coisa que me saiba a petisco, que mande vir um queijo de entrada e que mande vir um jarro de vinho e que possa voltar a sentir esse prazer de estar à mesa descontraído, mas ainda não consegui chegar a esse ponto e lamento muito, peço imensas desculpas aos restauradores, mas eu acho que vamos lá chegar, vamos voltar a isso quando as pessoas entretanto se aperceberem disso mesmo, que Eu acho que é só experimentar seguro. a primeira vez. Exatamente. Concordo perfeitamente contigo. Acho que é mesmo isso. Ganhamos alguma confiança e amanhã já queremos ir outra vez. E amanhã já queres ir outra vez. É mesmo isso. É mesmo isso. Eu já não há de faltar muito para poder ir meio à vontade aos restaurantes. Porque depois lá essa questão não é só uma questão de medo de contágio, é a própria ideia de tu teres que estar sentado à mesa, entras com uma máscara e depois vem uma pessoa falar contigo também de máscara, que acho que é assim que deve ser. Isto também que fique sublinhado, não tenho nada contra isso, acho que é mesmo que deve acontecer, mas é outra habituação que se calhar vamos ter que criar. O tal pós que perguntavas tem muito se calhar a ver com isso. Eu acho que olha, também vai acabar o nosso tempo, vou só fazer aqui Tranquilo. uma coisa, que é como a comunicação social ajudou o governo a pôr-nos em casa, acho que nos tem neste momento de ajudar a sair. É um bocado por aí. Temos 10 Concordo segundos. contigo. Deixa-me só agradecer-te por esta conversa, foi incrível. Muito obrigado. Este episódio do Reserva para Dois vai ficar disponível em resistir.itace.pt. Um grande abraço, Bruno,